Olá! Mais um programa Olhar Especial para vocês e hoje, gente, nós vamos falar sobre o tema Dia Internacional de Conscientização do Autismo. E nós estamos aqui com duas mulheres maravilhosas, que é a nossa querida Rosana Rossato, do Autismo Conexão Osasco, e também ela trouxe para a gente uma mulher muito conhecida no meio de empregabilidade, que é a Marisa Chaim, consultora em acessibilidade e emprego apoiado. Muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo parte do Olhar Especial, onde a gente leva, né, Rosana? Sim. Esse aprendizado, compartilha essas histórias para mais de 66 canais comunitários que a gente já vai agradecendo aí. São 66 canais comunitários que acreditam nesse trabalho e que leva para vocês aí a cidadania, informações na área da pessoa com deficiência. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E eu vou perguntar para você, Rosana, por que você trouxe a Marisa Chaim para nós? Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estarmos aqui falando sobre o autismo. Para nós é uma missão de vida, na verdade, porque somos mães de autistas. Eu sou mãe de um autista de 28 anos, quase, e a Marisa de 26 anos. Então, nós temos assim, uma caminhada nessa vida autística, como a gente costuma dizer. A Marisa foi convidada nossa porque o ativismo dela com relação à empregabilidade dos nossos jovens, nessa transição para a fase adulta, é impecável, é um trabalho com louvor. Então, ela não poderia faltar nesse programa, né, nesse mês de conscientização do autismo, para falar desses autistas que são úteis, sim, que devem e podem trabalhar. E isso é importantíssimo. Então, a gente tem trazido vários outros convidados, mas este era o momento de falar sobre a empregabilidade, principalmente do trabalho que ela faz como representante do GEART, que é o do apoio. E ela vai falar para nós. Tá? Então, assim, não tem preço isso. Mas, então, Marisa, eu queria que você me falasse como você entrou e carrega essa bandeira do autismo. Tem alguém na família ou realmente você é uma profissional que se dedicou a isso? Eu estou curiosa em saber. Bom dia, obrigada por terem me convidado. Sim, na realidade, eu tenho um filho com autismo, que foi diagnosticado tardiamente. Mas, desde pequena, eu percebia que ele tinha alguma coisa diferente, então eu comecei a estudar. E eu mudei toda a minha vida em função disso, né? Então, eu fui acompanhando o crescimento do meu filho. E o meu filho foi diagnosticado só aos 15 anos. Nossa, aos 15 anos. Mas ele teve todo um trabalho pregresso, né, de apoios e de terapias e tudo mais. O que eu pude fornecer para ele, eu forneci para justamente ter condições, né, de que ele estudasse em escola regular e como assim e chegasse à vida adulta de uma forma produtiva. E quando você fala assim que você percebeu que ele era diferente, qual é a sua profissão? Eu sou professora. Professora. Isso, professora. E você sempre percebia? Trabalhei nessa área. E eu percebi, porque é o meu terceiro filho, e eu, né, você comparando né, o crescimento, o desenvolvimento da criança, você fala, puxa, tem algumas coisas aqui diferentes. E quais eram essas coisas? Então, quando ele era pequeno, ele chorava muito. Ele não dormia muito bem, entendeu? E eu tinha bebês que eram assim muito sossegados, né? Os meus filhos mais velhos. Eu tenho um casal mais velho, né? E aí, com 1 ano e 8 meses, ele começou a ter convulsões. Eu percebi que houve uma espécie de um hiato no desenvolvimento dele, né? Ele vinha num crescer e de repente aquilo estagnou e começou a retroceder. Então, assim, eu fui buscar na literatura, né? Porque os médicos e os profissionais não sabiam me dizer o que era aquilo, falavam que não era nada. E aí eu comecei a estudar muito e aí eu descobri que existia alguma coisa que levava ao autismo. O meu filho conseguiu retomar, vamos dizer, esse desenvolvimento aos 4 anos e meio.
A partir de lá ele começou a falar, porque ele tinha parado de falar, balbuciar, tudo, então ele ficou desde, né, vamos dizer, do bebezinho até os 4 anos. Aí ele começou a retomar esse desenvolvimento, entrou na escola regular, começou a cursar, né, o ensino fundamental e deslanchou. Com algumas dificuldades, mas deslanchou. Paralelamente, existia um trabalho de apoio? Sim, de apoios, tipo psicóloga. Isso, tudo, mas ainda não existia um diagnóstico, Não né, existia. vamos dizer. Ah. E aí, quando ele fez 15 anos, eu consegui acessar, conheci alguns profissionais, né, e junto com esses profissionais, numa instituição aí que eu consegui ter um diagnóstico, um laudo, vamos dizer assim. Por que é importante o laudo? Porque é importante, às vezes, nomear, né? Dar nome à coisa, embora todo o trabalho já tinha sido feito. E uma né? curiosidade, você falou que foi com 15 anos. Isso. E como foi essa descoberta? Foi um médico? Como é que foi feito? Na verdade, eu acho que foi assim, foi uma equipe multidisciplinar. Eu acho que dentro do espectro do autismo, né, e eu acho que em todas as deficiências isso é importante, né? Os diagnósticos, vamos dizer, eles necessitam de várias opiniões, de várias pessoas especializadas, né? Por então, exemplo, graças quais? a Deus, então você tem o médico, né, o neuropsiquiatra, o neurologista, você tem uma fono, você tem um terapeuta ocupacional, você tem um fisioterapeuta, você tem professores, pedagogos, enfim, uma equipe grande que possa te ajudar a levar um diagnóstico. No caso, né? você No havia caso, levado da ele criança. em que lugar? Nossa, em todos que você pode, em todos esses profissionais que eu citei, e sempre havia uma dificuldade, não consigo trabalhar com ele, ou isso passa, ou não, ele é muito hiperativo. Hoje em dia ele é uma pessoa super calma, né? Entendeu? Então, assim, falavam várias coisas, mas nada que era uma coisa que te norteasse, porque aí você poderia buscar, né, uma ajuda diferenciada. Então, eu fiz por minha conta. Né, fui estudando, fui me especializando e me especializei em transtornos de aprendizagem, no desenvolvimento da criança com deficiência, no desenvolvimento infantil, né, vamos dizer, neurotípico antes de tudo, depois em cada autismo, nome pois é. diferente. E aí, o meu filho foi crescendo, foi se desenvolvendo. E por conta disso, eu cheguei na empregabilidade. Porque aos 18 anos, quando ele terminou o ensino médio, porque ele concluiu o ensino médio, ele falou, eu quero trabalhar. Eu falei, caramba! Mas então, deixa eu entender mais uma coisa. Nós podemos falar, Fabrício? Fabrício. Que ele, então, ele tinha, seria leve? Existe? Como é que a gente pode falar, né, Rosana? Na verdade, ele teve um diagnóstico de autismo infantil. Né? O autismo infantil, vamos dizer, ele tem um espectro, né, ali, né, do leve até o severo. E vamos dizer que nessa primeira infância ele estava enquadrado de moderado a severo, porque ele não era verbal, ele tinha todas as dificuldades de comunicação, né, e sendo que ao longo do tempo isso foi mudando, ele foi se desenvolvendo e até que hoje em dia ele tem um diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Síndrome então há um de espectro, Asperger. Por isso que a gente fala do TEA, transtorno do espectro do autismo, porque existe um espectro, né, onde você tem pessoas menos comprometidas e pessoas mais comprometidas. E assim, né? Marisa, desculpe a gente que, né, se eu estou falando de uma forma que não é correta. Mas, assim, eu já ouvi falar muito que o Asperger é muito inteligente. A gente pode falar sobre isso ou não? Olha, eu vou te falar do meu ponto de vista, né? Tá. Eu acho perigoso a gente falar porque existem várias inteligências, né? Então, vamos dizer, do ponto de vista cognitivo, do aprendizado, talvez a gente possa dizer que o Asperger ele seja mais preservado nesse sentido. Então, ele vai aprender mais. Sim. Né? Ele pode aprender melhor, enfim. Mas existem as dificuldades como dentro de todo o espectro. Quer dizer, a dificuldade de comunicação, ela persiste. Né? Outras dificuldades também persistem. Uma né? coisa, então, que a gente... principal é essa dificuldade da comunicação. Da comunicação.
né? Então, por isso que todos eles precisam de apoio, né? Dentro daquele espectro, cada um precisa de... E os apoios são fornecidos pelos profissionais, pela família, pela sociedade, né? No caso da empregabilidade, pela empresa, né? E eu cheguei, né, como eu estava te falando, à empregabilidade porque o meu filho queria trabalhar. Entendi. Ele nunca falou em fazer uma faculdade, ele queria trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso intervalinho Vamos. e Ok. voltamos já já para falar agora sobre a empregabilidade. Ok. Tá bom? Oi, gente, nós estamos aqui com um olhar especial hoje, falando sobre o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, e junto, quem está falando com a gente é a Marisa Chaim, que é consultora em acessibilidade e emprego apoiado, uma coisa muito importante, o autismo, como qualquer outra pessoa com deficiência, trabalhar. E quem nos trouxe ela é a Rosana Rossato, do Autismo Conexão Osasco. Sim. Mas antes, como a gente falou, Dia Internacional, eu queria saber, isso foi instituído pela ONU, Rosana? Sim, foi instituído pela ONU, é um ganho, porque é uma data, é claro que nós... mães, né, representantes, cuidadores de autistas, nós trabalhamos, nós conscientizamos a sociedade os 365 dias do ano. Mas com essa data, e que é uma data internacional, nos dá essa possibilidade de trazer pessoas que atuam com autismo para falar realmente e trazer para as pessoas as necessidades todas, porque não é fácil, né? Nós enfrentamos, sim, muito preconceito, a qualidade de vida deles é extremamente prejudicada e tudo tem que ser muito lutado, muito batalhado. Então, é a oportunidade esse mês de abril, é o dia 2, mas a gente, no mês de abril, sempre leva para os municípios uma série de palestras, de formações para os profissionais, porque é importante, né, os profissionais, seja na área da educação ou da saúde, tem muita dificuldade em atuar com autismo, até pelo espectro, que a Marisa, né, pôde falar um pouquinho aqui. Cada autista é uma situação. Nós não temos protocolo fechado de autismo. Então, assim, existe ainda uma luta muito grande pela frente e os profissionais estudar muito mais e estudar todos os autistas que eles atendem, porque é dessa forma que a gente futuramente consiga, né, fechar um protocolo e atuar de uma forma mais eficiente e eficaz com eles. Entendi. Marisa, você estava falando a gente falou antes, né, como é que foi com o seu filho, tal, porque você carrega essa bandeira, e você estava me falando que o Fabrício, de repente, ficou mocinho e queria trabalhar. Isso mesmo. E aí conta para nós. E aí, então, conforme ele foi crescendo, eu fui me especializando, vamos dizer, eu fui aprendendo muito e fui buscando informação. E quando ele terminou o ensino médio, ele falou, eu quero trabalhar. E aí eu falei assim, eu acho que eu fiz a pergunta que todas as mães se fazem, né? E agora que acabou a escola, o que vai ser do meu filho? E ele não queria ir para a faculdade? E não queria estudar, né? E não queria voltar para a escola, ele não tinha uma visão, né, de querer fazer uma faculdade. Ainda muito jovem, ele tinha só 18 anos, e aí eu saí em busca do que tinha para a empregabilidade. Naquela época, as pessoas com deficiência e o autista, eles eram diferentes. Então, o autismo, quem era autista não tinha as mesmas, vamos dizer, os mesmos direitos que a pessoa com deficiência. Hoje em dia, sim. Né? Então, hoje em dia, eles também fazem todo jus à lei de cotas. Né? Então, a lei de cotas, o que ela diz? Ela diz que a empresa com 100 ou mais funcionários precisa ter 2% de pessoas com deficiência. E o autismo importante, tá, né, Marisa? Disso. Você trouxe a lei, que nós não citamos ainda nesse programa, mas o autista não era considerado deficiente, então não tinha direito algum. E era bastante complicado. Isso então, mesmo. em 2012, com a lei do autista, Berenice Piana, 12.764/12, é que o autista passou, inclusive, a ter direito a essas cotas. Foi um ganho importantíssimo. Que bom. Isso mesmo. E aí, né, como que a gente chega, né, na empregabilidade? Não adianta você abrir a porta de uma empresa e colocar uma pessoa com deficiência ou com autismo dentro da empresa.
né? E eu acho que aí tem o grande diferencial, né? Porque eu falava assim, mas não é isso que eu quero para o meu filho, né? Ele precisa chegar num lugar que onde ele vai ser acolhido, onde ele tem os apoios necessários, né? Ele tem um autismo leve, ele tem uma síndrome de Asperger, mas como que é isso? Né? Então, aí que eu descobri o emprego apoiado. Né? E só que para chegar no emprego apoiado, eu vejo que, né, ou ter o emprego, buscar o emprego, você precisa preparar esse jovem para chegar até lá, né? Por isso que a gente fala desse programa de transição, antes do primeiro emprego. Né? Vamos já pedindo também as fotos para você ir também falando para a gente durante, né? Tá. Ali, então, nós estamos então, com... essa Associação Nacional do Emprego Apoiado, que é a doutora Alina Mara. Isso, a doutora Alina Mara, que nos apoia, o Romeu Sasaki, né, que foi quem trouxe o emprego apoiado aqui para o Brasil. Então, isso daí é do Estado de São Paulo? Não é do Estado. Não é uma associação sem fins lucrativos, Associação Nacional do Emprego Apoiado. Tá. A doutora Alina Mara, ela promoveu um fórum onde nós participamos. Entendi. Né? Entendeu? Então, aí é o apoio na escola, né, que eu trabalho desde o apoio na escola, com as crianças com deficiência, com os jovens com deficiência. Aí na informática. Isso, na informática, através do meu grupo do GEAT, né? Então, a gente dá apoio às escolas e à criança com deficiência. Aí a gente está trabalhando as atividades de vida diária, as compras, é um jovem com autismo. Tá. Né, fazendo compras. Então, você tem... as pessoas podem participar? Sim, os jovens e adultos, né, que queiram buscar estarem colocados, né, no mercado de trabalho competitivo, pode buscar a gente na... Depois eu passo... Já passa, por favor, o contato. Tá. Podem buscar a gente no Facebook, através do GEAT, GEATTE, ou então através do meu e-mail, marisa.chaim@gmail.com, ou mesmo pelo meu telefone, que é 11 98141 1328. É o WhatsApp? É o WhatsApp também. Tá? E aí... E aí, só para eu entender, isso é uma escola ou é uma empresa? É um grupo de terapeutas e consultores de emprego apoiado. A gente trabalha desde o apoio na escola, o apoio à criança, à escola, às famílias, né? Tá. A gente trabalha também a parte de transição jovem, adulto, que a gente chama da pessoa com deficiência. Né? Então, como que esse jovem vai chegar a se socializar, como que ele vai desenvolver autonomia, autoestima, a gente trabalha tudo isso, e a empregabilidade também. Né? Então, buscar um emprego que tenha a ver com essa pessoa, não é qualquer emprego. Você disse lá que quando o Fabrício queria trabalhar, você acaba descobrindo o emprego apoiado. Isso, o emprego apoiado, que é uma metodologia bem diferenciada, que foi trazida pelo Romeu Sasaki aqui para o Brasil, que hoje em dia é o presidente da Associação Nacional do Emprego Apoiado, da qual eu faço parte. E o Romeu trouxe por conta de um caso muito específico, né? O emprego apoiado nasceu nos Estados Unidos e foi trazido por ele na década de 80 aqui para o Brasil. E é sempre só para o autista? Não, é para qualquer pessoa com deficiência, que tem alguma incapacidade, alguma deficiência que necessite de apoio. Que né? interessante. Então, o emprego apoiado, qual que é o grande diferencial? Né? Antes do emprego apoiado, a gente tinha aquele modelo médico, quer dizer, você treina e você coloca na vaga de emprego. O emprego apoiado, ele diz que não é assim. Você primeiro coloca e você vai treinar no posto do emprego. Por quê? Porque aí você vai ter uma pessoa que tem a ver com aquela empresa, vai ter a pessoa que está ligada à empresa, que vai treiná-lo, aonde ele vai trabalhar e tudo mais. E para isso, o emprego apoiado, então, ele faz essa transição, é focado, centrado na pessoa, nos desejos que esse jovem, esse adulto quer, qual que são os talentos, quais são as capacidades, o que deve ser desenvolvido até ele chegar, né, a buscar esse emprego. Então, o consultor de emprego apoiado, ele faz esse trabalho, ele ajuda essa pessoa a chegar, né, a buscar esse emprego. E o grande diferencial é o acompanhamento no emprego, que vai facilitar.
para que essa pessoa consiga permanecer no emprego, entendeu? Ele ajuda a pessoa e ajuda a empresa, vamos dizer, nesse diálogo, né? De contratar essa pessoa que vai ser a pessoa ideal para aquele cargo que ela está necessitando. E eu estou né? curiosa de saber do Fabrício, porque ele queria trabalhar. E aí você descobre, então... Isso, só que ele começou a trabalhar sem emprego apoiado, porque... E como que foi? Aí vieram os tropeços, né? Por isso que eu falei, não era isso, né? Então, vieram os tropeços, porque ele foi trabalhar em qualquer coisa que não tinha a ver com ele, né? Qualquer coisa que eu digo entre aspas, mas assim, numa vaga que não tinha a ver com o desejo dele nem nada, né? Então, até eu descobrir o emprego apoiado, ele começou a trabalhar, porque era um desejo muito grande. E ele trabalha atualmente? Até hoje. Hoje ele está com quantos anos? Ele está com 26, ele trabalha já há 8 anos. Que legal. E hoje em dia ele tem uma vaga que tem a ver com ele. Mas vamos pondo mais essas fotos que nós temos aí para a Marisa não esquecer de explicar para nós, né? E é legal, né, Marisa? Aí o que seria? Esse é o grupo né, de jovens e adultos do GEAT, né, em parceria. Vocês estão passeando. Isso, a gente está passeando, porque a gente faz um trabalho de socialização. Que legal. Né? Esses são outros consultores também lá do nosso grupo. Nós somos autônomos, profissionais autônomos. Tá. Né? Aqui eu também com outro consultor. Tá. E aí também... Parece que é boliche. Ainda a socialização é um boliche, né? Mas o grupo de socialização, como ele funciona? Esses meninos, esses jovens são... eles trabalham, alguns querem trabalhar, né? Tá. Outros estão participando do programa de transição, quer dizer, a gente faz um bem bolado, aí mistura todo mundo, porque a gente acha que é muito saudável. A diversidade é ótima. E a gente cultiva... Um aprende com o outro. Né? A gente sai uma vez por mês com eles. Eles saem sozinhos. Aí a gente vê uma experiência de emprego. Não, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Ele está aprendendo já com uma consultora de emprego apoiado aí. Tá. Ele está aprendendo, é um jovem com autismo. Aí também está uma outra experiência de emprego. Uma jovem, né, dentro de um pet shop, né, lavando um cão, né, tendo essa experiência, né. Aí a autonomia, né, atividade de vida diária, então a gente ensina a andar sozinho, a ter as suas escolhas, a pegar um ônibus, a pegar um metrô, porque tudo isso é necessário, né, um transporte público, ir no banco, no supermercado, mexer com dinheiro. Então, assim, é um trabalho que por isso que a gente fala de transição, né? Porque não adianta você jogar, porque é isso que acaba acontecendo, né? Então, a pessoa com deficiência, ela quer trabalhar, ou a pessoa com autismo, e aí, não, então achei um lugar para o seu filho trabalhar. A empresa cumpre a cota. A empresa cumpre a cota. Quando chega na empresa, não sabe o que fazer com ele, com essa pessoa que chegou. Isso. E a pessoa, ela também tem sonhos. Né? Ela está ali porque ela quer aprender e quer principalmente ser útil. E daí a gente percebe que com o tempo vai desestimulando, porque eles não aprendem nada, não soma nada enquanto seres humanos e profissionais que eles querem ser, e a empresa também não se preocupa, porque não sabe como trabalhar, não sabe como lidar. E essa transição que você está passando para nós é um trabalho espetacular, porque eles preparam, eles ajudam e formam a empresa também, isso, não é? De como se relacionar com essas pessoas. Porque assim, tem que ser bom para a pessoa e tem que ser bom para a empresa. Né? Eu tenho que ter um funcionário que realmente trabalhe, que produza, né, que traga satisfação. Não é cumprir uma lei de cota. Né? É muito mais que isso. Bom, gente, olha, já mandaram um cartão vermelho para nós. Vai ter que voltar, viu, Marisa, né, Rosana? Com certeza. Mas eu vou deixar que você feche o programa para a gente aí. Eu já vou agradecer também a nossas Libras aí pela Libras. Um beijo, Simone. Por favor. Então, eu acho que é muito importante a gente reconhecer que as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, elas têm seus sonhos, seus próprios sonhos e desejos, e a gente precisa ajudá-las, e com o apoio elas podem conseguir realizar todos esses seus sonhos, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Tá certo. Bom, gente, é isso aí. Mais um programa Olhar Especial para vocês. Um beijo grande no coração. Até o próximo.